Amados irmãos, eu quero deixar uma palavra de Deus hoje, dia 20 de junho de 2026. Mateus 18, a palavra de Deus está dizendo: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou um menino e pôs no meio deles e disse: em verdade, que não fazer como este menino de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Então está muito fácil de entender aqui que a palavra do Senhor está dizendo a respeito do maiores, que para ele não tem menor, não tem maior, tudo é um jeito só. Então aqui o Senhor viu quando os discípulos chegaram aos pés dele e disse: Senhor, quem é o maior no reino do céu? Aí agora que chegou o ponto, Jesus chamou o menino e pôs no meio deles e disse: em verdade, vos digo, se não fazer como esta criança, de maneira nenhuma entrará no meu reino. Aí é o ponto que nós vemos. Estou bem gripado, meus queridos, que não tem ninguém maior do que o outro para Deus. Tudo é igual, E para entrar no reino do céu, temos que ser manso e humilde para herdar a coroa verdadeira preparada para mim e para você que está do outro lado. Porque um menino, você cria os seus filhos e às vezes você dá nele uma chinelada ou uma varada que seja, que hoje é muito difícil acontecer, que hoje a meninada de hoje, com esse aparelho celular, estão muito desobedientes a pai e mãe, tem crescido muito rancor, muito ódio a respeito desse aparelho. Mas que o menino, principalmente a outrora, principalmente como você tinha prazer de criar sua filha e seu filho, era aquele respeito total. Mas às vezes você dava uma varada, igual a nossa mãe batia, o pai às vezes, pai era mais difícil, mas lá uma vez dava um tapa. Irmão, nós estávamos brincando, abraçando uma criança pequena, porque Jesus ele fez análise com a comparação entre um adulto como uma criança, que ela é insensível. Você bate, daí a pouco ela está rindo, está te abraçando, está te beijando. Agora quando você dá um tapa num adulto, num grande, aí o caso é diferente, o caso já é mudado. Então quando o Senhor disse que não fazer como essa criança, de maneira nenhuma entrarão no meu reino. Temos que fazer como uma criança para entrar no reino de Deus. É isso aí. Está aqui, ó. Eu esqueci, até desculpa aí. Que é São Mateus 18. Nesse dia 20 de junho de 2026. Então a Bíblia, ela tem todos os canais de edificação para nós lermos e entender por Ele, por Espírito Santo de Deus. Pegou esta criança ao mesmo instante e colocou essa palavra: se não fazer como esse menino, de maneira nenhuma herdarão o meu reino. É Ele quem falou. Tá aqui, você pode examinar a sua Bíblia.
de São Mateus 18. Meus queridos. Então é assim que eu estou um pouco gripado, né? Hoje é exatamente dia 20 de junho. Está completando 50 dias que eu estou aqui nessa cidade apanhando café. 50 dias hoje. Mas já parei, graças a Deus. Agora amanhã eu estou indo embora para a Águia Branca, né? Lá para minha casa. Eu já estive lá hoje, levei uns trem. E amanhã eu vou embora mais a Francisca para casa. Mas a respeito do maior, porque a Bíblia diz que nós temos que ser pequeno diante de Deus. Nós temos que ser pequeno e dizer que aquele que quer ser o maior aqui, lá é o pequeno, é o menor. Então o que eu quero dizer? Tem muitos que ele quer ser maior, que ele quer ser grande, ele quer ser o tal, e sendo que diante de Deus é todos iguais. Quantos pastores aí, bem de situação, quer ser o tal, não dá nem atenção, um membro, coitadinho, às vezes porque é fraco, materialmente falando, e acha que a seu tamanho, a sua fama, sua riqueza, o seu dinheiro vai falar mais alto. Não. Aqui tem que fazer como uma criança. A criança insensível, que ainda não conhece o rigor da vida, ainda não conhece os ensinamentos de Deus, tem que fazer como ele. Então não adianta querer ser grande, querer ser maior, não é verdade? Não adianta, porque é rico, pastoral, quer ensinar coisas fora da Bíblia, quer deixar a corda bamba do jeito que Deus não gosta. Não. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ele não volta o rastro atrás, não. O Senhor Jesus é aquele e um dia ele falou que ia preparar um lugar para todos que aceitaram como Salvador e viver diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. É ela que nos ensina, é ela que nos orienta o que nós precisamos fazer diante de Deus. Porque não adianta, se nós não fazer como esse menino, como está aqui no Mateus 18, a palavra de Deus, como vai entrar no reino do céu? No reino do céu, meus amados, queridos irmãos de todo o Brasil, no reino do céu não entra. Não entra de qualquer forma, como às vezes você pensa, de andar todo errado e querer entrar no reino do céu. Não. De maneira, ele é de misericórdia, ele tem compaixão, mas ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Não adianta. E não adianta levar a obra de Deus de qualquer forma, absolutamente não. Não pode levar conforme ele manda, nos ensina, nos orienta diante desta palavra. Porque aqueles abomináveis que ensina diferente, manda fazer diferente, manda usar o que querem mandar, que pode usar, que não pode, manda usar. Tem problema? Não. Tem problema? Não tem. Aqui na terra não tem o problema. Você que manda. Mas lá em cima quem manda é Jesus. Entendeu? Lá quem manda é Ele. Você pode fazer o que você quiser aqui. Talvez ninguém, a Bíblia proíbe andar do jeito que quer, de qualquer maneira. Mas agora você que dirige uma igreja, você que é um pregador da palavra,
que é um diácono, um presbítero, um pregador da palavra, um pastor. Você ensina aí da forma que você quiser. Que não tem importância isso, não tem importância aquilo que a Bíblia proíbe. Mas um dia você vai chegar diante dele, um dia nós temos que chegar diante de juízo. Essa conta ela chega. Assim como a sua conta chega no dia de você pagar sua linha de telefone, como eu pago, pagar sua internet, pagar a conta do armazém, conta de energia, conta de água, ela chega, de mês em mês ela chega mesmo, não passa sem chegar, mas o juízo de Deus, ele está chegando, e o acerto é com ele, não é comigo nem com ninguém, é com ele, essa conta vai chegar, porque ele falou bem claro aos romanos, que todos os joelhos dobrarão diante dele, e todas as línguas confessarão grande verdade diante dele. E como você vai chegar diante dele para prestar conta e falar errado? Não, você vai falar errado, que ele sabe de tudo, até o cabelo da nossa cabeça ele é contado. Como você vai chegar diante dele? Você vai ser obrigado a chegar, você que já presidiu a igreja, você que pregou a palavra de Deus, você que dirigiu um rebanho, deixou andar a lei, do mesmo jeito que vivia no mundo, continuou andando badalados, você vai chegar diante dele. É a Bíblia quem diz, é a Bíblia. São Mateus 7, virando a página, ali está falando que vão chegar diante dele. Diante do homem é fácil você chegar, diante do homem é fácil você enganar, diante do homem é fácil você pegar mentira, mas diante dele a coisa é séria. Ele vai falar: Senhor, em seu nome eu ganhei alma, em seu nome eu grajeei, em seu nome eu fiz milagre. Ele vai dizer: afastai de mim que vós nunca conhecerei, nunca conhecerei. Então, como eu digo hoje, está tudo tranquilo, cada um faz o que quer, cada um é crente do jeito que ele quer, mas eu quero ver com ele lá. Um que veio aqui na terra, enfrentou uma grande cruz, enfrentou tanta pessoa tentando fazer avexar Jesus, pessoa atraindo ele, pessoa contra ele. Ele suportou tudo isso é por causa de nós, por causa da nossa massa humana. Você não tem coragem de abrir os braços e mandar te pôr numa cruz e te pregar pelo um amigo seu. Você não tem a coragem. E a coragem dele foi tanta, que foi para toda a massa humana ter o direito de salvação, ter esse direito maravilhoso. Mas não somos de qualquer forma, não é de qualquer forma, é santidade. Ele disse: seja santo, porque eu sou santo. Então aqui no Mateus 18, refere o maior. E quantos quer ser maior? Quantos quer... Estou falando de evangélico. Eu quero que entenda essa mensagem de hoje, desse dia 20. Eu estou falando de evangelho, estou falando de crente na pessoa bendita de Jesus. Quantos quer ser maior? Quantos quer ser mais grande? Às vezes tem um carrinho, às vezes tem uma moto, o outro, coitado, às vezes não tem até mesmo uma bicicleta, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa para entrar no reino do céu, pode não ter nada. Como Paulo disse, a sua graça nos basta. Pode não ter nada, pode ter o arroz e feijão para comer, sua roupinha para vestir, para sair, para trabalhar, para passear, para ir para a igreja, é a mesma coisa. Pode ser um que veste uma roupa de ouro, calça de ouro, camisa de ouro, tudo de ouro, mas se você é crente de verdade na pessoa de Jesus, você vai herdar o mesmo que aquele vai herdar, o mesmo lugar, o mesmo tesouro, o mesmo
água da vida. É o mesmo. Não tem disso. Ah, pregador, você é contra. Não. Espera aí. Entenda a palavra de Deus sobre o maior. Eu não sou contra. Se alguém tem seus bens, tem. Deus deu, se é Deus que deu, tem. Se você tem um bom carro, uma boa fazenda, ou qualquer outro tipo de bem, por ele, e você é humilde, né? Não tem orgulhos, não é soberbo, não quer pisar no seu irmão, não quer ser maior do que ele, que tem. Com certeza. Tem crente que ele não gosta nem da paz do Senhor devido ao do lugar. Tem. Então, hoje aqui nós descobrimos a respeito o maior. O discípulo que fez essa pergunta para Jesus. E quando você quer saber uma coisa indiretamente ou diretamente certo, é aqui, na Bíblia. É ela que vai informar para nós. Ela que vai nos ensinar conforme devemos mandar, porque aqui, você abriu ela, é a boca de Deus falando para nós. Isso aqui não é um livro qualquer. Isso é um livro santo. É um livro de orientação. É um livro de ensinar você a sair do pecado, sair das coisas banais, das coisas do mundo. É livro que custou preço de sangue. Porque Jesus, ele realmente, ele veio e ele foi à cruz, pingou teu sangue, redimiu o chão por todos nós. E essa Bíblia, na verdade, foi Deus que levou Moisés lá no Monte Horebes. Todos pregadores, todos crentes, sabem que foi Deus que levou Moisés no Monte Horebes para lavrar a pedra e a Bíblia sair para todo ser humano, todos aqueles que ter Jesus com eles, com a Bíblia andando com ela e respeitando ela. Não é pôr ela aqui assim, com licença, não é assim pôr ela aqui debaixo do braço e, que fulano é crente, que um pouco mais se bestar tá até dançando, se bestar tá no meio da anarquia, no meio do forró. Não. Seja santo, que eu sou santo. A gente está vendo nessa geração que estamos vendo aí, que tem crente aí que ele parece, desculpando da palavra, parece um cavalo inteiro. Deus me livra. Deus que livra. Deus é maior. Eu vi há poucos dias agora, eu vendo na igreja aí, rapaz, pulando de costa, andando de costa, igual uma cobra por chão afora. Oh, meu Deus do céu, já não é coisa de Deus, já não é trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nossa vida com coisa maravilhosa, é com coisa que vem de cima para nossas vidas. Agora, o que adianta falar que serve e andar desta forma? Parece que é, mas não é. Nós temos um hino aí do Daniel e Samuel, parece que é e não é. Então, meus amados, o maior é aquele que serve a Deus, que faz como meninos, como está escrito, e anda como Jesus quer. Anda como Ele quer. Porque se Deus é maravilhoso, Ele tirou esse filho, o único, mandou aqui na terra para lá livrar nós dos pecados, para que nós seremos salvos, lavados e remidos pelo sangue dele. Por que Deus fez isso, meus irmãos? Por que o Senhor fez isso? Ele olhou assim, não viu um justo sequer. Não sou eu que falo, quem sou eu? Eu sou um administrador da palavra de Deus, um pregador da palavra de Deus. Quem sou eu? Foi Ele que falou. Que olhou para baixo, não viu um justo sequer. É o próprio Deus que disse. E enviou seu Filho para passar por isso tudo, por essas dor, angústia, aflição, por mim e por você, para que nós tivéssemos o direito hoje de ser livre, andar livre com Deus, sabendo que Ele está realmente cuidando da nossa vida, zelando da nossa vida. Não adianta pregar bonito, não adianta fazer um milagre, faz,
no nome dele faz. Mas só tem uma coisa, por intermédio de levantar um defunto, botar na cadeira de roda, ou tirar da bengala, tudo bem, ele deu o direito. Mas se você faz tudo isso, mas não anda conforme está aqui na palavra, aquele que não fazer como um menino, está aqui no Mateus 18, ele está fora do reino de Deus. Eu às vezes vejo muitos crentes pastorais falando que bate, corta no couro, se for preciso. Não pode falar esta palavra. Não. Jesus apanhou, tomou chicotada, varas de espinho, coroa na cabeça de prego, sem dar um brimido. O seu poder é tão infinito. Hoje nem se fala que o poder dele é tão infinito que ele poderia pedir Deus até para acabar com todo mundo, queimar todo mundo. Mas ele realmente foi para o céu na sua humildade para interceder por nós. Ninguém viu. A única palavra, a única, foi aquela pergunta que foi feita: tu é o rei dos judeus? Foi a palavra que Jesus disse. Tu disseste, porque ele veio para curar as nossas feridas, levar os nossos pecados sobre os seus ombros naquela cruz. E muitos não agradecem. Às vezes aceita só para ficar por trás da Bíblia, mas nada de unção, nada de sinceridade, nada de santidade diante de Deus. E quando você é uma mulher santa, um homem santo, que anda de acordo com a palavra, há qualquer pessoa que olha para você e vê que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, porque o servo de Deus fiéis, até nos momentos cruéis, ele é fiel, passa por tudo, passa pelo deserto, pela prova, por tudo, mas ele é fiel a Deus e Deus está com ele. Nós veremos ali um momento que José foi invejado dos seus irmãos. Por quê? Porque José era o menor. José fazia tudo perfeito, agradava o pai dele e agradava a Deus em primeiro lugar. Olha que José ali, quando iam olhar aquele rebanho, naquele tempo não tinha cerca. A pessoa tinha que vigiar para não passar para o passo do outro. José olhava direitinho, ficava ali vigiando, olhava para o pai dele, mas os irmãos dele, quando iam, o boi passava para lá, comia do outro, comia para cá, comia para cá. Não fazia nada perfeito diante de Deus e diante do seu pai. Foi a inveja que cresceram contra ele. E ele tinha as visões tremendas, quando entregava para o seu pai Jacó, o seu pai interpretava. E esse poderia querer o seu maior, mas não era. O maior que faz a vontade de Deus é que respeita a palavra de Deus. Pois não é que eles matarem lá no campo? Já saíram com a perversidade na cabeça. Já saíram com a perversidade na cabeça. Hoje nós mata ele. Hoje ainda vamos acabar com ele. Chegaram lá, caça daqui, caça dali, José estava lá, humilde, tomando conta das ovelhas do seu pai. O que eles fizeram? Julgaram ele na cacimba funda, naquele poço grande. E quando julgaram ele ali, a água secou, ficou na terra. Ficaram sem jeito, não morreu. Deus não deixa não, gente. Quando Deus não quer, não adianta te puxar ele para cima. Aí entrou nele outros planos, outro projeto. O cara ali pensando, veio a carruagem do rei, do Patifar. Ah, irmãos, vamos vender ele para o rei Patifar? Ah, vamos vender ele. Porque nós fala com o papai lá que o bicho pegou ele. Não é que eles já fizeram essas armaduras? Chegando lá, quando o rei passou, cenário, ele comprou mesmo. Mataram bichos, sujaram tudo de sangue. Chegou lá e falou com o velho Jacó que o bicho tinha comido o filho dele.
Aquele foi uma porretada, foi uma bordoada em Jacó. Aquele homem ficou angustiado, apagou, ficou triste, já não teve mais alegria. E o rei Patifar leva esse menino para lá. Esse menino entrou ali, gostou demais dele, como um filho da casa. Mas a pombagiras, a Satanás, entrou na mulher dele e ela gostou dele. Mas José era ungido pelo sangue de Jesus, que ele não dava entrada para o mundo, não dava entrada para o pecado. Ela agarra ele à força, né? Todos os pregadores sabem disso. Agarra José à força, daqui e dali, ele pula para lá, pula para cá. Ela arranca um pedaço da capa dele para mostrar o rei. Mas ele não adulterou com ela, porque ele estava lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aí é assim que devemos ser, para não dar lugar para o inimigo das vossas almas. E José foi até preso, mas depois de preso, teve vitória, teve intérprete do sonho do rei e foi ser governador do Egito. E foi exatamente numa época que ficou muito ruim, fracassados de mantimento naquele lugar. E José era o governo. José passou a ser o governo. E Jacó passando aperto lá com mantimento, mandaram ele ir até lá no palácio do governo para comprar mantimento. A mentira não adianta, ela é descoberta. Mentira tem a perna curta. A primeira vez que eles chegaram para buscar mantimento, José foi batendo os olhos nos irmãos dele e conheceu eles ali naquele local. Mas não manifestou nada, falou nada. Foi lá, encheu o saco de mantimento deles, ainda colocou um pacote de dinheiro em cada saco daqueles, e eles foram andando. Sei que um parava, falava, ele botou um dinheiro para nós aqui, para mim aqui, o outro pôs para mim também, o outro pôs para mim, foram embora. 2 vezes foram bem. José conhecendo Deus da primeira vez, porque é um ditado, um provérbio do mundo, é um provérbio do mundo, não é bíblico não, mas quem bate esquece, quem apanha a lembra. E José viu aquilo ali, e na de 3 vezes José não pôs no mantimento não, falou, quem é o pai de vocês? Aí eles falaram, ele falou, cadê aquele irmão de vocês chamado José? Aí eles, ele é insistente, é infalível, não existe. Aí José falou, eu sou irmão de vocês, eu sou irmão de vocês. E agora, se vocês não trazer o velho Jacó aqui, meu pai, e o pai de vocês não vão levar mantimento, não, só vai levar depois que trazê-lo aqui é que vai levar mantimento. Mas quando falou com o velho lá, o velho Jacó, o velho se encheu de sorriso, chorou muito e veio, chegou lá, abraçaram, choraram, houve perdão ali naquele momento, porque o velho Jacó nem pensava que seu filho existia mais e já estava sendo governo do Egito. Mas por quê? Aqui falou no que fazer como um menino. E José fez como um menino. Ele fez como um menino para entrar no reino do céu, para herdar a coroa da vida. Então nós entendemos, somos seres humanos, então nós entendemos que não tem ninguém perfeito. Cada um tem alguma coisa. Mas a sinceridade com Deus e a verdade com ela deveremos andar. Porque aqui está tudo bem. Oi, bom dia, Pai do Senhor. Oi, até amanhã, boa tarde, bom dia, está tudo. Mas lá em cima não tem negócio. Lá não tem negócio. O homem pode ser correto com seus negócios, correto com tudo, paga tudo que deve, mas com ele é mais. Com ele é mais. Com ele é sinceridade, é santidade,
é viver dentro da palavra de Deus, para que no dia de descanso, porque o que serve a Deus não morre, ele passa de uma vida para outra, ele vai viver com Cristo, ele sabe aonde está esse tesouro escondido, aonde está esse lugar reservado para ele e para todos nós. Mas não é de qualquer forma. Por isso ele pingou o sangue dele na cruz para salvar todos nós. Não é bem assim. Não é por ser correto. Tem que ser correto. Levar as coisas tudo sério. Mas sinceramente também com ele. Se você é sincero com todos, primeiramente com ele, para que você herda a coroa da vida. Não adianta o homem ser bom, ser bacana. Não, ele pode ser bom, ele pode doar qualquer uma coisa, mas o que ele tem que fazer para herdar o reino do céu é curvar e aceitar Cristo como Salvador e andar com ele. Andar dividido não dá de jeito nenhum. Querer andar em dois caminhos não dá. Querer servir dois senhores não dá. Que um vai ficar triste, vai ficar aborrecido e você acaba entrando errado na caminhada. Mas com Cristo vai tudo bem. Com ele vai tudo bem. Naamã, quando converteu a Cristo, quando eles viam ele: ei, Naamã, tudo bem, Naamã? Tá tudo tranquilo? Ah, tô bem, tô tudo bem. Mas para ficar melhor tem que mergulhar no Mar Vermelho, onde ele foi curado e restaurado da sua lepra. Então é isso, meus irmãos. Nós temos que servir a Deus com alegria, com sinceridade e ver que diante dele não passa nada. Não, diante dele não passa nada, não escapa nada, ele sabe de tudo. Então compensa, é compensável nós ser um homem de Deus, mulher de Deus, não viver nessas barbaridades que a gente vê aí, homem pulando por cima do altar, homem pulando por cima de cadeira, homem dando carambota. Não, isso é coisa satânica, coisa do inimigo. Agora, louvar a Deus com alegria, ser usado do Espírito de Deus é maravilhoso. Tudo de Deus é maravilhoso, é gostoso. Mas não essas coisas que a gente vê aí. Não todos, eu separo. O que eu estou falando aqui não é dos meus irmãos religiosos, não é dos meus irmãos da família católica, não. Eu estou falando da família de Cristo, que nós pertence o corpo dele. Não facilita, não. Não facilite. Ele pode vir a qualquer momento, como o dia de dilúvio, como o dia de Sodoma e Gomorra, e você ficar para trás aí, fazendo pataquada, fazendo zombaria das coisas de Deus, que ele é santo. Trabalha direito, faz direito, anda pela palavra, para que você tenha o direito de morar no céu. É no céu, tá bom? Fiquem com Deus, fica essa palavra aí no teu coração. Mateus 18, amém? Hoje é 20 de junho de 2026, é hoje que completou 50 dias aqui panhando café, graças a Deus. 73 anos no documentos e a idade certa é 70, mas graças a Deus, eu louvem a Deus. Não ia ficar bravo: ah, pastor, não precisa disso, não precisa ficar trabalhando, panhando café aí e tal, não, mas eu dou honra. Dar honra a quem pode, dar honra a quem te criou, quem cuida de você. Eu dou honras a Deus. Ah, por que, pregador? Porque graças a Deus estou aí trabalhando. E quantos coitados estão aí numa cadeira de roda, está aí numa cama e não pode fazer nada. Então vamos dar glória a Deus que o trabalho é digno. O trabalho ele é digno. Que ele disse: se não trabalhar, melhor que não come. De outra vez, ele disse: trabalhar e comer do suor do seu rosto, para não ser pesado o seu próximo. Então eu dou graças a Deus, eu sei. Na verdade, eu sei que eu e a mulher, a nossa comida vem todo mês, mas eu trabalhar, um pouquinho que ganha pela uma renda extra, ajuda muito, tá bom? Fica com Deus, um abraço, a paz do Senhor, um abraço do Diácono Júlio para todo o Brasil, para todos os meus irmãos católicos, irmãos em Cristo. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.